Olá, meninas! Na videoaula de hoje, estamos iniciando um novo projeto. Esse aqui é o nosso jogo de cozinha Verão 90. É um jogo bem simples de fazer, com as cores assim bem vibrantes, então vai dar aí um novo toque aí de decoração na sua cozinha. Para as meninas que estão iniciando no crochê, esse aqui é um jogo bem fácil de ser confeccionado. E para as pessoas também que querem um jogo de cozinha que não tenha flores, então esse nosso jogo aqui, ele tem o diferencial que o centro dele é produzido em um único square, sem flores. Então faz um efeito aí muito bonito no seu tapete. Eu tenho aqui em 3 cores diferentes para você poder visualizar a opção de trabalhar com outras cores. Nesse tom aqui, eu utilizei o barbante natural, o laranja, um rosa pink e uma mescla de laranja e rosa pink, ok? Tenho esse outro tom aqui que foi trabalhado em amarelo. Então, trabalhei apenas aqui com um tom de amarelo e a mescla de amarelo aqui ao meio. E tenho esse outro tom aqui, que nós trabalhamos com amarelo ouro e o laranja. E aqui ao meio eu tenho uma mescla de amarelo, laranja e roxo, ok? Esse tapete, esse jogo é formado por 3 tapetes, os 2 menores têm 64 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura e o tapete maior tem 87 centímetros de comprimento por 48 centímetros. Apesar de ser fácil de confeccionar, ele tem um efeito muito bonito aí pelo colorido dos barbantes e também por esse efeito de ser feito aqui em um único square, sem que você coloque flores. Para as pessoas aí que querem tapete sem flores, então eu indico esse jogo. O colorido dele, enquanto mais cores vibrantes você colocar, mais bonito vai ficar o seu tapete. Para confeccionar o jogo, nós vamos utilizar 1,1 kg de barbante natural número 8. Os nossos barbantes aqui coloridos foram trabalhados com o barbante número 6, nesse jogo aqui. Nesse outro jogo, que eu trabalho com esse tom aqui de pink e laranja, esses aqui são barbantes número 8. E apenas a mescla é de barbante número 6. A agulha de trabalho será a número 4. Eu acredito que a videoaula tenha ficado bem explicada, mas caso você tenha alguma dúvida, você deixa aí para mim a sua pergunta nos comentários, que eu vou respondendo assim que possível. Gostaria também de convidar você para se inscrever em nosso canal e clicar aí no sininho que tem acima aí na página das notificações, para que você sempre receba os lembretes aí do nosso canal, das novidades que vão aparecendo por aqui. Também quero pedir você para curtir os nossos vídeos e compartilhar com suas amigas, para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Ok, meninas? Então, vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com a agulha número 4 e o barbante natural número 8. Eu começo prendendo o fio na agulha e vou fazer 26 correntes para o tapete pequeno. E para a passadeira serão 60 correntes. Feita aqui as correntes, lembrando que para o tapete eu vou fazer 26 correntes e para a passadeira serão 60 correntes.
e depois o restante do tapete será sempre igual. Então, você vai voltar aqui, vai saltar 7 correntes depois da agulha, 3, 6, 7 correntes. Na 8ª corrente, você vai trabalhar um ponto alto. Então, fiz um ponto alto na 8ª corrente e fico com uma alça com 7 correntes aqui no início. Passo para a próxima corrente de base, faço mais um ponto alto e na próxima corrente mais um ponto alto. Então, formei um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, salto uma corrente aqui na base e trabalho mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Faço mais uma corrente, salto uma corrente na base e trabalho mais 3 pontos altos, um em cada corrente de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando a carreira com você. Feito aqui o último bloco, pro tapete, você vai ter aqui 5 blocos. Na passadeira serão 13 blocos, depois que você terminar aqui de trabalhar os blocos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente aqui por toda a carreira, ok? Agora, para finalizar a carreira, eu faço 7 correntes. Venho aqui na base desse último ponto alto que eu fiz e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Então, eu tenho aqui uma alça oval em uma lateral, outra alça oval em outra lateral. E ao meio, nós teremos blocos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Essa aqui é a nossa primeira carreira, ok? Para iniciar agora a segunda carreira, eu passo para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo. No próximo, também faço mais um ponto baixíssimo e passo para a alça e faço um ponto baixíssimo. Então, trabalhei com pontos baixíssimos aqui na base dos pontos que havíamos feito, ok? Aqui na alça, eu vou subir 3 correntes para a altura de um ponto alto e na mesma alça, faço mais 2 pontos altos, formando assim o primeiro bloco dessa carreira. Então, ficou assim. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça, que é essa de uma corrente que tenho entre os blocos, e trabalho 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho novamente 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência trabalhando os blocos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente, até chegar novamente aqui nessa alça que tenho aqui na lateral da carreira. Aqui na alça da lateral da carreira, que é essa alça de 7 correntes, eu vou passar aqui para a alça, fazendo também um bloco de 3 pontos altos. Então, vai ficando assim. Depois que eu fiz esse bloco aqui ainda na parte reta, sempre faço uma corrente de separação. Então, passo aqui para a alça de 7 correntes, fiz o bloco de 3 pontos altos,
Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação. Aqui na mesma alça, trabalho novamente mais um bloco com 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes de separação e na mesma alça, trabalho aqui o terceiro bloco de 3 pontos altos. Então, aqui na alça, eu fiz o primeiro bloco de 3 pontos altos, depois fiz 2 correntes, depois o segundo bloco de 3 pontos altos, depois novamente 2 correntes e depois o terceiro bloco de 3 pontos altos. Voltando agora aqui para a parte reta, eu volto a fazer os blocos e apenas uma corrente de separação entre eles. Então, faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho os 3 pontos altos. Faço uma corrente e na próxima alça, trabalho novamente 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a parte reta, sempre trabalhando os blocos e entre eles fazendo uma corrente de separação. Quando eu chego aqui novamente nessa alça de 7 correntes, eu trabalho um bloco, 2 correntes, o segundo bloco, 2 correntes e o terceiro bloco. Quando eu estiver finalizando aqui o terceiro bloco, eu volto trabalhando com você. Finalizado aqui o terceiro bloco, na alça de 7 correntes, eu faço uma corrente, venho aqui nessa terceira corrente que iniciei a carreira e prendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui nós temos a segunda carreira pronta. Você vai perceber que a nossa primeira carreira tem apenas uma volta. A partir da segunda carreira, nós faremos sempre as voltas completas aqui no tapete, ok? Para iniciar agora a terceira carreira, eu passo aqui para a próxima alça, trabalhando com pontos baixíssimos. Então, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, um ponto baixíssimo no próximo, e aqui na alça também faço um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer as 3 correntes para iniciar a carreira e faço mais 2 pontos altos. Para completar aqui o primeiro bloco da terceira carreira. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho 3 pontos altos. Vou fazer essa mesma sequência, fazendo os blocos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, até chegar novamente aqui nessa alça, que tenho aqui na lateral, de 2 correntes. Então, fiz aqui um total de 4 blocos, lembrando que estamos trabalhando aqui no tapete. Então, se você tiver fazendo a passadeira, você terá mais blocos aqui na lateral. Então, chegando aqui nessa alça de 2 correntes, depois de fazer o último bloco aqui, eu faço uma corrente. Na alça de 2 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Ficando assim. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça que tenho de 2 correntes e trabalho novamente um bloco,
Lembrando que os nossos blocos serão sempre de 3 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes e na mesma alça trabalho o segundo bloco. Ficando dessa forma. Agora, vou passar aqui para essa próxima parte reta e volto a trabalhar uma corrente de separação entre os blocos e em cada alça que eu tenho na base, eu trabalho um novo bloco. Vou fazer essa mesma sequência até chegar novamente aqui na alça de 2 correntes. Depois de fazer aqui o último bloco aqui da parte reta, eu faço uma corrente, passo para a alça de 2 correntes e trabalho aqui um bloco, duas correntes e um segundo bloco aqui na mesma alça. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho novamente. A minha próxima alça também é uma alça de 2 correntes, então faço aqui o primeiro bloco. Faço 2 correntes e na mesma alça faço o segundo bloco. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui nessa terceira corrente que iniciei o primeiro bloco e prendo meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui 3 carreiras prontas. Ok? Para passar agora para fazer a quarta carreira, eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, no próximo faço mais um ponto baixíssimo e na próxima alça também faço um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e faço mais 2 pontos altos, formando aqui o primeiro bloco da quarta carreira. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazendo sempre essa mesma sequência, trabalhando os blocos com 3 pontos altos em cada alça que eu tenho aqui na base. E entre os blocos, trabalho sempre uma corrente de separação. Depois de fazer aqui o último bloco, nessas alças que tenho na base de uma corrente, eu chego aqui novamente aqui na alça de 2 correntes, então faço uma corrente de separação, passo para a alça de 2 correntes que tenho na base e trabalho um bloco de 3 pontos altos, faço 2 correntes e na mesma alça trabalho o segundo bloco.
Então, vai ficando assim. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça. É uma alça apenas de uma corrente. Então, nela, eu trabalho um bloco. Três pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça. Essa próxima alça será de duas correntes. Então, nela, eu trabalho 3 pontos altos. Duas correntes e um segundo bloco com 3 pontos altos. Então, você vai perceber que o nosso tapete já vai ganhando a forma retangular. Então, nós vamos ter sempre aqui duas laterais mais largas e duas laterais mais estreitas. Aqui por toda essa parte mais larga, eu tenho apenas alças com uma corrente, então em cada alça dessa eu trabalho um novo bloco. Aqui nas quinas, onde as minhas alças são de duas correntes, eu sempre vou trabalhar um bloco, duas correntes e um segundo bloco. Aqui ao meio eu tenho novamente uma alça de uma corrente, então nela eu faço apenas um bloco, passo para a próxima alça e vou trabalhar novamente dois blocos e ao meio deles eu faço duas correntes e completo aqui a carreira fazendo os blocos com 3 pontos altos. Então, você vai observar que para trabalhar o nosso tapete, em cada alça que você tiver de uma corrente, você vai fazer apenas um bloco. Nas alças de duas correntes, você sempre vai trabalhar um bloco, duas correntes e um segundo bloco, ok? E os nossos blocos serão sempre feitos por 3 pontos altos. E entre eles, eu sempre faço uma corrente de separação. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui o último bloco, eu faço uma corrente, venho aqui no terceiro, na terceira corrente que iniciei aqui o primeiro bloco e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui um total de 4 carreiras prontas, ok? Aqui eu vou cortar o fio. Puxo a minha laçada aqui para fora, viro o trabalho, que na parte de trás eu vou vir aqui no ponto lateral que eu tenho da sobra de fio, introduzo a minha agulha aqui de baixo para cima, passo o fio por ela e conduzo o fio aqui para baixo. Aqui eu vou dividir o meu fio em duas partes. Vou pegar aqui um nozinho de um ponto lateral, passo uma das partes aqui por baixo e vou prender o meu fio fazendo 3 nós. O primeiro nó eu não puxo muito, deixo firme, mas não puxo muito para não repuxar o ponto de base, e os outros 2 nós eu faço bem firmes, ok? A partir daqui é só você cortar o excesso do fio. Nessa primeira sobra de fio que tenho aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Divido o fio aqui em duas partes. Vou passar uma das partes aqui em um ponto de base lateral. E agora, faço a sequência dos 3 nós.
Vou sempre arrematar os fios dessa mesma forma. Então, aqui, eu tenho aqui a primeira parte pronta. A primeira parte nós trabalhamos aqui com fio natural. A partir daqui, eu vou trabalhar agora com meu fio amarelo. Para começar agora trabalhando com outro fio, eu vou pegar o meu fio e vou dar 2 laçadas aqui na agulha. Eu vou começar a trabalhar um ponto alto, mas começando a minha próxima carreira, trocando o fio com um ponto alto, mas aproveito e faço aqui 2 laçadas na agulha, ok? Agora, venho aqui em uma alça, que tenho aqui, logo depois aqui da quina do tapete, venho na próxima alça, passo a agulha por aqui e faço mais uma laçada. Então, fiquei com 3 laçadas na agulha. E agora, vou formar o ponto alto. Então, em vez de começar a minha carreira trabalhando com ponto baixo e depois fazendo corrente para dar a altura de um ponto alto, eu já começo fazendo o ponto alto. Faço mais 2 pontos altos para fazer aqui o primeiro bloco aqui dessa carreira. Então, ficou assim. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o próximo bloco de 3 pontos altos. Eu vou fazer sempre essa mesma sequência, fazendo em cada alça que tenho aqui na base, os blocos com 3 pontos altos, separados por uma corrente. Chegando aqui na quina, nessa alça de 2 correntes, eu faço a mesma sequência. O primeiro bloco, 2 correntes e o segundo bloco. E nas outras alças serão sempre um bloco separado por uma corrente. Eu vou completar aqui toda a carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando junto com você. Vou finalizando aqui a carreira, já fazendo aqui o último bloco. Então, depois de fazer aqui o último bloco, eu faço uma corrente, venho aqui no primeiro ponto alto que iniciei e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Que eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui pra fora. Venho aqui na parte de trás, no ponto lateral, a sobra do fio, passo a minha agulha aqui de baixo para cima, conduzo o fio aqui por ela. Então, aqui eu tenho 2 sobras de fio. Quando nós fizermos apenas uma carreira, nós teremos, com fio colorido, nós teremos apenas aqui as 2 sobras. Então, eu amarro uma na outra, fazendo a sequência dos 3 nós. Que nós estamos finalizando a 5ª carreira. Vou virar aqui pra frente. Então, trabalhamos os blocos sempre da mesma forma, que são 3 pontos altos separados por uma corrente. Aqui na quina, onde nós tínhamos a alça de 2 correntes, fizemos 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Ok?